Você sabe por que o Senhor Jesus veio aqui na terra, sofreu tanto e teve que enfrentar a cruz do Calvário? Você já pensou a respeito dos sofrimentos que passou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você sabe o efeito que tem na vida das pessoas, o efeito da morte do Senhor Jesus? Você sabe o valor do sangue expiador do Cordeiro de Deus? Você está sofrendo? Você está sofrendo? Você já parou para pensar que muito mais do que você sofreu, Senhor Jesus, quando eu estou passando as minhas lutas pessoais, eu chego à conclusão de que, comparado os meus sofrimentos com o sofrimento do Senhor Jesus, é uma gota comparada ao grande mar. Uma gota, um orvalho pequeno de água comparada ao grande mar. Mas, meus amados, muitas pessoas só pensam na morte do Senhor Jesus uma semana no ano, né? Que é aquela semana da Paixão de Cristo. Passam todo ano esquecido do meigo nazareno. E muitas pessoas vêm comemorando este evento há tanto tempo, mas ainda não entendem o valor expiatório, o valor no que diz respeito à redenção da humanidade, em se tratando da morte de Cristo Jesus, o grande profeta, que só fez o bem a todos. A Bíblia diz que ele ia por toda parte, fazendo bem a todos e libertando os oprimidos do diabo. Então o Senhor Jesus sofreu tanto, mas foi para nos comprar, foi para nos resgatar, foi para nos trazer de volta ao seio da família divina. Nós que acreditamos verdadeiramente na morte do Filho de Deus, nós que entendemos a sua missão gloriosa e impar aqui na terra, então nós somos acolhidos como filhos de Deus e fazemos parte da família divina. Mas você que tem uma religião tradicional, você que valoriza mais as coisas terrenas, pare um pouco e medite conosco a respeito de Cristo Jesus e a sua morte em prol da humanidade. Foi uma morte substituta. Ele estava ali em nosso lugar. O profeta Isaías já falava a respeito disso no capítulo 53, que o Senhor Jesus, ele tomou o nosso lugar. Éramos nós que merecíamos o castigo da crucificação, o castigo do Calvário, que, conforme a Bíblia, foi uma maldição lançada sobre o crucificado. E éramos nós que devíamos estar lá, e o Senhor Jesus, por amor à humanidade, a minha e a tua alma, ele se propôs a sofrer por nós. E eu quero convidar você a meditar sobre este assunto, mas antes nós vamos ler um texto da palavra do nosso Deus que encontramos na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 11 ao versículo 16, que diz assim: mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. E a expiação do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, Por isso, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Meus amados, vários assuntos nós encontramos nesse texto sagrado, de leitura clara e evidente, e que todos aqueles que examinam as Escrituras têm facilidade de entender e compreender, absorver os ensinos bíblicos, falando a respeito de Jesus de Nazaré, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se igual a nós. Então, o primeiro assunto que nos chama e cativa a nossa atenção é Cristo como sumo
sumo sacerdote. Toda religião constitui sacerdote para ser o mediador entre a divindade e as criaturas. O judaísmo tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote. O cristianismo não poderia ser diferente. E quem é o sumo sacerdote do cristianismo? É Cristo Jesus, aquele ungido por Deus, eleito de Deus, enviado de Deus para servir a humanidade no que diz respeito à obra de Deus na vida das pessoas. E em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: está escrito, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele diferente de nós, porque ele não pecou. Então o Senhor Jesus está disponível diante do trono da majestade celestial para servir a Deus no que diz respeito à ministração das suas bênçãos para a humanidade e também para servir a nós quando nós precisamos das benécias divinas, quando nós precisamos dos favores divinos. Então ele intercede por nós como sumo sacerdote que rasgou o véu e ele chegou por nós, e hoje nós podemos, através de Cristo, também chegar ao Santo dos Santos, a presença majestosa do Deus que fez os céus e também a terra. E ele, como sacerdote, está nos ajudando, intermediando para que tenhamos livre curso a presença do Deus que fez os céus e também a terra. Mas, meus amados, eu quero também falar a respeito do precioso sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas as religiões, vocês sabem que existem os sacrifícios, as oblações. Do Antigo Testamento foi estabelecido a matança de animais, o sangue de bodes, de bezerros, enfim, e aquele sacrifício, aquelas oblações, era para cobrir temporariamente uma questão de consciência. Então cobria o pecado dos filhos de Israel, mas o sangue de Cristo, como ele é mais precioso, como ele tem uma eficácia sem igual, ele apaga definitivamente os nossos pecados, as nossas iniquidades. Todas aquelas pessoas que tomam Cristo Jesus como seu Salvador e entregam as suas vidas aos seus cuidados, essas pessoas, os seus pecados, diz a Bíblia, que são lançados no mar do esquecimento e a dívida fica quitada diante de Deus, diante da justiça divina. Eu não entendo por que pessoas ficam ainda martelando na sua consciência, porque se já foi perdoado por Cristo, esquece. Se Deus esqueceu, por que você não esquece aquilo que você fez na vida pregressa? E você que está me ouvindo agora, que ainda não sente este perdão, entregue a sua vida hoje a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E esses pecados, mesmo que você tenha uma multidão de iniquidades na sua vida, de pecado, de transgressão, este sangue precioso de Cristo, ele lava, ele purifica, ele tira da sua alma toda a mancha do pecado, da iniquidade, da transgressão, da rebeldia, da desobediência. O sangue de Cristo é eficaz, porque nós não fomos comprados com coisas perecíveis, diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos antepassados, mas todavia, porém, com o precioso sangue de Cristo Jesus, o imaculado Cordeiro de Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, Cristo Jesus, através da sua morte, ele como sumo sacerdote que deu tudo de si a sua vida, ele é, pela Bíblia Sagrada, o amado Redentor de nossas almas. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz a Bíblia, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. A redenção, somente através do Senhor Jesus. Religião não resolve o problema. Simplesmente ser uma pessoa correta perante a sociedade não resolve o problema. É um dever social viver bem.